Imigração anuncia que vai facilitar vistos e cidadania para imigrantes com algum tipo de deficiência. Escândalo internacional. Brasileiras que sumiram e ressurgiram com denúncias de tráfico humano são entregues à imigração após serem presas. Autoridades de saúde alertam para recorde de casos de gripe durante o outono e pedem vacinação para enfrentar o inverno. Em New York, cantora Anitta recebe o título de artista mais inovadora do ano de 2022. E a gente mostra como foi o lançamento da campanha de combate à violência contra a mulher nos Estados Unidos, encabeçada pela campeã brasileira de jiu-jitsu, Érica Paes. Através de técnicas de vencilhamento, a gente tem todo um trabalho de capacitação e qualificação para essa mulher. Boa noite. Olá, muito boa noite. O Américas no Ar de hoje começa aí falando da história das 3 brasileiras que foram detidas pela patrulha de imigração quando tentavam cruzar na fronteira do Maine para o Canadá. Ontem a gente falou sobre a prisão, lembra? Bom, a influencer e guru Cate Torres já foi solta. Pois é, olha, mas na madrugada de hoje, a mineira Letícia Alvarenga e a paulista Desirê Freitas foram levadas pelo ICE, a Polícia de Imigração. Elas devem enfrentar processo de deportação. Os detalhes com a Eloá Zen. Estamos torcendo para que isso aconteça, a deportação da Letícia. Essa foi a mensagem enviada à reportagem da Record por Cleider Alvarenga, pai de Letícia Maia Alvarenga, brasileira de 21 anos, envolvida num escândalo internacional ao lado de outras 2 brasileiras, Cate Torres e Desirê Sprenger. As 3 jovens foram presas no estado do Maine na última terça-feira, 2 de novembro, quando tentavam cruzar a fronteira com o Canadá. A reportagem tentou acesso ao caso das mulheres, mas não pôde confirmar quais acusações recaem sobre elas. Por telefone, um policial confirmou que nesta madrugada, pouco antes das 3 da manhã, Letícia e Desirê foram levadas pelas autoridades de imigração. Cate Torres, que vive nos Estados Unidos legalmente, pagou fiança e está em liberdade. A situação das 3 brasileiras segue complexa nos Estados Unidos, mas no Brasil as coisas também não são flores. A modelo Yasmin Brunet, que foi acusada por Cate Torres de praticar tráfico humano, já acionou um escritório de advocacia para dar início a um processo de difamação contra a guru e as outras 2 brasileiras que também fizeram falsas acusações pela internet. No que diz respeito às detenções criminais, quando a pessoa ou veio para os Estados Unidos ilegalmente pela fronteira, ou quando ela se encontra em status irregular, ou seja, ela violou o seu status de imigrante, ou que seja de au pair ou de estudante, essa pessoa, a imigração tem uma reserva em cima dela, a gente chama isso de ICE hold. E em cima dessa reserva, assim que essa pessoa consegue a fiança, pela questão criminal, ela de fato ela é transferida para uma detenção imigratória, onde ali o processo de deportação é iniciado e é claro que a pessoa tem a oportunidade de apresentar a defesa, no caso que estamos conversando, a defesa pode ser, se for determinada, que as meninas foram vítimas de cárcere privado ou de tráfico humano. De fato, ali pode ser explorada a questão do visto U, que é para vítimas ou testemunhas de crime, ou de fato elas podem não ter uma defesa e optar pela partida voluntária perante a imigração. O caso das brasileiras começou meses atrás, quando familiares de Letícia e Desirê abriram ocorrências de desaparecimento das meninas. Pelas redes sociais, as brasileiras negaram estarem sumidas ou sequestradas. Os parentes acusam a terceira brasileira, Cate Torres, de manipular as garotas. Cate, que se apresenta como escritora e guru espiritual, também nega as acusações. Agora a gente muda de assunto para trazer aí um alerta para a nossa comunidade brasileira. Autoridades de saúde aqui do país já acenderam um sinal vermelho para a temporada de gripe. Há uma recomendação geral para que todos que vivem aqui no país procurem pontos de vacinação para se imunizar contra a gripe, enquanto o vírus já está aí se espalhando por todo o território. Pois é, só durante este outono, gente, o país já registrou mais de 800 mil casos de gripe, com 7 mil internações e 360 mortes, incluindo aí pediátricas. O país não registrava tantos casos assim durante o outono desde o ano de 2009. O CDC alerta que essa será uma das temporadas de gripe mais fortes
da história do país. Olha, as autoridades pedem que as pessoas não minimizem o poder do vírus da gripe comum, que anualmente mata de 12 a 50 mil pessoas. O pedido é que a vacinação aconteça antes da chegada do inverno, já que essas doses levam aí cerca de 2 semanas para atingir a proteção imunológica ideal. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de Massachusetts, porque por lá a ex-atleta e lutadora de MMA e campeã de jiu-jitsu, Érica Paz, lançou o projeto chamado Empoderadas para combater a onda de violência contra a mulher. Pois é, são palestras que serão ministradas em New York e em Boston com o apoio aí dos consulados do Brasil. A repórter Giovanna Locatelli tem todas as informações. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Brasil registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres até julho de 2022. E a violência é diversa: física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Em muitos casos, chega ao feminicídio. Este foi o tema da palestra da ex-atleta, campeã mundial de jiu-jitsu e especialista em segurança feminina, Érica Paz. Érica é fundadora do Instituto de Defesa da Mulher, Érica Paz, que surgiu diante da preocupante situação de vulnerabilidade a que meninas e mulheres estão expostas no seu dia a dia, seja no seu espaço doméstico ou público. O programa Empoderadas, com sede no Rio de Janeiro, já tem 50 polos e atende centenas de mulheres para que possam se livrar de situações de violência. Através de técnicas de desvencilhamento, a gente tem todo um trabalho de capacitação e qualificação para essa mulher, para que elas saibam sair de um estrangulamento, de uma tentativa de feminicídio, de um domínio através de um puxão de cabelo, evitar um tapa, reconhecer que a parte preventiva é a área mais importante do programa Empoderadas. É como ela pode reconhecer que aquela relação é uma relação que pode vir a se tornar uma relação criminosa, ou seja, que é uma relação abusiva. Aqui nos Estados Unidos, os dados também preocupam. 1 em cada 4 mulheres são vítimas de violência doméstica, enquanto 1 em cada 6 sofre violência sexual em algum momento da sua vida. Justamente por esse motivo que foi muito importante o programa Empoderadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro estar realizando esse trabalho em parceria com o consulado aqui de Boston. Mostrar que existem ferramentas, que a gente está aqui para fazer com que as leis sejam garantidas para essas mulheres. Para muitas mulheres, existe ainda muito trabalho a ser feito. É muito evidente, que um dos aspectos são o acolhimento das crianças que são vítimas, ou seja, que as mães sofreram algum tipo de violência, algumas até perderam a vida, Então, o que fazer com essas crianças? Como acolher? A implantação do programa vai contar com o suporte do Espaço da Mulher Brasileira do Consulado do Brasil em Boston. Traz uma visão para a imigrante, mulher imigrante aqui que tem tantas dificuldades e traz essa segurança de que há por trás diretrizes públicas e que a gente está alinhando tudo isso para ela se sentir mais acolhida, saber onde buscar informação. Acontece que muitas vezes as imigrantes, primeiro a falta de conhecimento, às vezes o medo, da deportação, de estar acuada dentro de relacionamentos totalmente abusivos e não sabem como reagir, como agir. Então é muito importante o conhecimento da situação, como agir, como reagir de uma forma legal, independente da situação dela legal no país. Depois do intervalo, tem reportagem especial aí sobre um grave problema que enfrenta New York. Hoje, mais de 100 mil estudantes são considerados sem teto. E a gente traz também os detalhes de uma determinação do governo Biden que vai facilitar a obtenção de cidadania para imigrantes com algum tipo de deficiência. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Já voltamos e com uma notícia do Serviço Americano de Cidadania e Imigração. A partir de agora, os Estados Unidos vão facilitar vistos e cidadania para imigrantes com algum tipo de deficiência. Eles eliminaram, por exemplo, os testes de inglês e história para naturalização. Essa medida inclusiva pode beneficiar aí os brasileiros. Hoje o nosso país tem 17 milhões de pessoas com deficiência. A decisão do governo Biden foi considerada inclusiva e humanitária. Há muito tempo que ONGs e advogados de imigração pediam concessões para pessoas com deficiências. Esses imigrantes eram os que mais enfrentavam dificuldades e barreiras para conseguir a residência permanente. Com as novas regras, os requerentes agora vão conseguir os documentos de maneira mais fácil. Com essa medida, o governo Biden permite que essas pessoas possam solicitar a isenção das provas de inglês e de história, caso suas deficiências a impeçam de poder obter os resultados desejados. Se essa isenção for admitida e concedida, existe um grande caminho para a cidadania. Os Estados Unidos, até o ano de 2019, concedeu 44,9 milhões de green cards, sendo eles 50% concedidos para a América Latina. Milhões de brasileiros podem se beneficiar dessas diretrizes para a concessão de vistos permanentes e cidadania. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse número representa 8,4% da população. Agora o tema é escola. Olha só essa notícia que chocante. Mais de 100 mil estudantes são considerados sem teto em New York. Isso significa que são crianças que não têm uma residência fixa. Elas moram em locais compartilhados, abrigos ou até em carros. Quem explica tudo isso pra gente é a Carolina Camargo. Pense no Yankee Stadium, no Bronx, em New York. Agora, imagine um espaço cheio de crianças. A lotação do centro esportivo é de quase 55 mil pessoas. Pois bem, o número de crianças que frequentam as escolas públicas e charter da cidade, mas que não têm um lar fixo, daria para encher o estádio 2 vezes. Cerca de 10% das crianças inscritas na rede pública não têm casa permanente. No ano letivo de 2020 a 2021, o número de estudantes identificados como sem teto aumentou em 3,3%, passando de 101 mil para 104 mil, segundo dados pesquisados pela organização Advocates for Children of New York. Apesar do número de crianças sem endereço fixo ter aumentado, as matrículas caíram em 3,2% com relação ao ano anterior. Do número total, cerca de 69 mil viviam em lugares compartilhados com outras famílias, 29 mil já passaram por abrigos temporários da cidade e mais de 5.500 crianças viviam em carros, parques ou prédios abandonados. O motivo é econômico. Dificuldades financeiras levaram essas famílias a perder suas moradias. O Bronx é a região com o maior número de estudantes vivenciando este problema. 1 em cada 7 já estiveram em situação de rua. Brownsville, em Manhattan, e Bushwick, no Brooklyn, são outras áreas com altas taxas. Com a chegada de cerca de 19 mil imigrantes vindos do Texas nos últimos meses, a tendência é que o número de crianças sem teto na rede pública de New York cresça ainda mais. No próximo bloco tem prestação de serviço aqui no jornal. Com a falta no país de um dos remédios mais usados para tratamentos infantis, saiba o que fazer se não encontrar amoxicilina nas farmácias. E atenção, no domingo começa o horário de inverno aqui nos Estados Unidos e a gente traz dicas para você não perder o horário e mudar o relógio sem sofrimento. Estamos de volta e com uma polêmica no estado da Flórida. Alguns colégios públicos passaram a exigir formulários online sobre o período menstrual das meninas, principalmente as atletas. Olha, pais e médicos estão questionando essa medida. Eles alegam que pôr essas informações em computadores pode colocar em risco as alunas. A Cone Rocha explica tudo pra gente. O medo é que essas informações digitalizadas vazem e exponham o histórico menstrual das meninas, levantando outras questões, como possíveis casos de gravidez ou até abortos.
Esse questionário não é uma novidade. A diferença é que durante 20 anos ele existiu em papel. Era descartado no final do ano letivo. Agora, com a digitalização, o histórico da vida íntima das adolescentes passará a ficar registrado no sistema da escola, o que para pais, médicos e advogados é um perigo. Eles questionam se essas informações não vão ser usadas contra as próprias meninas em algum momento do futuro. Ainda mais agora, quando a Suprema Corte americana reverteu a decisão Roe versus Wade, que por meio século garantiu a jurisprudência sobre o aborto nos Estados Unidos. Essa mudança permitiu o estado da Flórida a tornar ilegal o aborto após a 15ª semana de gestação. A Casa Branca também emitiu um comunicado questionando o motivo desse registro e pediu para os pais terem cuidado com os aplicativos. Alguns políticos democratas da Flórida chamaram essa medida de Big Brother da vida íntima das meninas e sugeriram que elas vão passar a ser monitoradas de perto pelas autoridades. Agora a gente fala da escassez de amoxicilina, um dos antibióticos mais usados aí para combater uma série de infecções, principalmente em crianças. Mas você sabe o que fazer na falta de um remédio tão importante como esse? Os especialistas dizem para os pais não entrarem em desespero e dão até algumas dicas. Olha só. Se você já foi até a farmácia do seu bairro e não conseguiu encontrar amoxicilina, então a primeira coisa a fazer é manter a calma. Faça uma lista de todas as drogarias da região e ligue procurando quem tem o estoque antes de fazer uma maratona de carro. Lembre-se que as farmácias possuem um número certo de antibióticos no estoque e não podem comprar acima do permitido. Será preciso esperar a data de abastecimento. Veja se está perto. Outra opção é procurar um médico pediatra que receitou o remédio. Ele poderá passar outros antibióticos ou até mesmo amoxicilina com uma concentração ou dosagem diferente. Se você tem crianças pequenas, outra dica dos especialistas é tentar minimizar os riscos de contaminação. O uso de máscaras, lavar as mãos constantemente, evitar passar as mãos nos olhos, na boca e no nariz. Ainda mais agora, com o alto número de crianças internadas por causa da infecção respiratória causada pelo vírus RSV. Agora é hora de falar de tempo. A partir da semana que vem teremos aqui nos Estados Unidos manhãs mais claras e noites mais escuras. É o fim do horário de verão. E olha, atenção, no domingo, às 2 horas da manhã, os relógios vão voltar 1 hora. Bom, e com essa mudança, muita gente sente aí os efeitos dos novos horários na qualidade do sono e no humor. Pois é, por isso agora a gente tem dicas sobre como evitar o desgaste natural na hora de atrasar aí o relógio. A mudança de horário às vezes pode destruir a qualidade do sono de muita gente. Esta neurologista explica que as alterações por causa de atrasos e adiantos no relógio são mesmo comuns e têm uma explicação. Quando você perde 1 hora ou ganha 1 hora, você está brincando com o relógio biológico do seu corpo e isso pode causar muitas consequências diferentes, diz a especialista. A neurologista do Centro de Transtornos do Sono de Cleveland Clinic diz que é mais fácil observar a luta do organismo na mudança de tempo na primavera, quando começa o horário de verão. Mas agora, com o fim dele, nosso corpo também enfrenta um desafio. Por isso, ela dá uma dica preciosa e diz que é fundamental fazer uma mudança gradual do relógio interno, ajustando desde agora os horários de sono e despertar em cerca de 15 ou 20 minutos. Pode parecer uma pequena mudança, mas não é. Muita gente quer dormir os minutos extras. Mas fazer esse ajuste agora e não só quando muda o relógio pode ter uma grande influência, especialmente no nosso humor, explica. Outra dica é limitar a cafeína e o álcool antes de deitar. Praticar exercícios e ter uma boa exposição solar ao longo do dia também pode permitir que seu corpo durma melhor e na hora certa. Precisamos entender que com a mudança no relógio passamos a exigir uma mudança no nosso corpo, mas para isso a gente tem que ajudá-lo.
Quando está mais claro lá fora, devemos estar acordados e quando está escuro, devemos dormir. Estamos indo contra o que o nosso corpo é fundamentalmente destinado, então é normal que isso possa ser alguma coisa difícil para as pessoas, diz a neurologista. Então se prepare para atrasar o relógio. A mudança no horário no domingo já é certa. Mas sabia que o futuro dessa mudança de horário está em xeque aqui nos Estados Unidos? Legisladores do país debatem para decidir se vão ou não eliminar o horário de inverno. O Senado quer aprovar uma lei bipartidária de proteção do sol, que deixaria permanente o horário de verão em todos os Estados Unidos a partir do ano que vem. Mas o projeto ainda está parado na casa. Depois do intervalo, tem o resultado alarmante de um estudo que mostra que 1/3 das grandes geleiras do mundo aí vão desaparecer por completo até 2050. E tem também o destaque da música brasileira nos Estados Unidos. A gente te mostra que a cantora Anitta recebeu uma premiação de reconhecimento importante aqui no país, desbancando artistas do mundo todo. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com um estudo alarmante. 1/3 das grandes geleiras do mundo vão desaparecer por completo até 2050, segundo a ONU. Entre as geleiras mais famosas do mundo sob ameaça estão as dos parques na Itália, na Tanzânia e aqui nos Estados Unidos. As geleiras de 2 parques mais visitados nos Estados Unidos, Yosemite e Yellowstone, vão desaparecer nos próximos 30 anos. Fotos históricas já revelam o recuo do gelo nas montanhas. Essa realidade também já é notada no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, nas geleiras de Pirineus, entre a Espanha e a França, e nas montanhas de Dolomitas, na Itália, além de várias outras regiões classificadas como patrimônio mundial. O estudo da ONU avaliou 18 mil geleiras em 50 locais diferentes, que representam 10% da cobertura glacial da Terra. Os resultados foram desanimadores. 58 bilhões de toneladas de neve por ano estão derretendo. E o motivo é o aquecimento global. As temperaturas da Terra estão subindo muito e provocando o derretimento dos glacieiros e geleiras. Isso está levando ao aumento do nível do mar e a outras consequências catastróficas no mundo, como inundações, erosão costeira e tsunamis. O relatório afirma que é preciso reduzir urgentemente as emissões de gás carbônico no ar. O estudo reforça o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que afirmou que o derretimento das geleiras é uma das 10 maiores ameaças do aquecimento global. Esse assunto será tema da Conferência sobre o Clima da ONU, que vai ser realizada do dia 6 a 18 de novembro, no Egito. Bom, depois dessa notícia preocupante, né, Ruth? Vamos para a nossa previsão do tempo? Vamos ver como é que vai ficar o clima em todo o país no final de semana. Boston, previsão de sol entre nuvens, New York também. Em Washington, mesma coisa, máxima de 78. Orlando, chuva, Miami também, a mínima nessas regiões entre 70 e 77. No Texas, sol entre nuvens, máxima de 77 em Houston e mínima de 53 em Dallas. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle. Olha, chuva aí também, mínima de 40 graus, máxima de 49. São Francisco, chuva também, mínima de 52. Los Angeles, sol entre nuvens, mínima de 53, máxima de 70. E em Las Vegas, aí, sol entre nuvens também, 67 de máxima, Evelyn. Boa! Vamos lá, pessoal, a gente continua agora porque a gente vai falar de música, porque o ritmo brasileiro voltou a ser destaque internacional. A cantora Anitta foi eleita nesta semana como artista musical mais inovadora do ano por um jornal daqui dos Estados Unidos. Pois é, olha, a premiação Innovators Awards, promovida pelo Wall Street Journal, diz que a brasileira invadiu o mercado norte-americano de um jeito
único, gente. Exatamente. Olha, a premiação destacou o lançamento do último álbum da cantora, trilingue, com músicas cantadas em português, espanhol e inglês, o Versions of Me. Olha, como destaque, o jornal falou do hit Envolver, que ficou no topo aí das paradas musicais mundiais por semanas. Um feito nunca antes conseguido por uma cantora brasileira. Na premiação, que você vê aí nas imagens, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de New York, Anitta agradeceu aos fãs, disse que quando começou a cantar funk no Rio de Janeiro, nunca pensou que iria chegar tão longe assim. Pois é, olha, ela ainda disse que espera que todos os jovens do Brasil e do mundo se sintam inspirados a buscar seus sonhos. Uma ótima notícia, né? Muito legal. E olha, falando ainda no meio artístico, música e dança, tem uma história que tá bombando nas redes sociais aqui nos Estados Unidos, né, Evelyn? É isso aí. É o caso de uma apresentação de um grupo de líderes de torcida que foi invadido por um dançarino, digamos, bem inesperado. A performance levou um estádio inteiro ao delírio e tá conquistando fãs no mundo todo. Num jogo de futebol na Universidade do Tennessee, as líderes de torcida começam uma apresentação. Mas um segurança se recusa a sair do meio do caminho e atrapalha as meninas. De repente, um homem aparece para tirar o segurança do lugar. Ele se recusa, os dois discutem feio. E, de repente, o segurança de blusa azul surpreende o estádio ao entrar na dança, com passos perfeitos, coreografia impecável e uma performance de tirar o fôlego ao lado das cheerleaders. Ele deu tudo dele, gente. Mostrou que é bom no rebolado e não perdeu a pose. As dançarinas celebram a apresentação ao lado do homem e, no final, os torcedores do estádio inteiro aplaudem ele de pé, aos risos. O vídeo da apresentação surpresa já tem milhões de visualizações na internet. Claro que a gente foi investigar e tentar descobrir quem está por trás desse segurança de blusa azul. O nome da sensação do momento é Michael Galland, de 40 anos. Ele, que já foi líder de torcida no ensino médio, diz que tudo não passou de uma brincadeira para surpreender a plateia. Ele foi convidado pelo líder da torcida para fazer a performance ao lado das meninas e conta que o grupo treinou junto por uns 10 dias. Michael conta que está surpreso com a repercussão da dança, mas que, graças a ela, hoje se sente preparado para buscar seu verdadeiro sonho, que é trabalhar com arte. Michael é um arraso. Não consigo prestar atenção em nada quando eu vejo o vídeo, a não ser nele. Então ele é o melhor de todos, inclusive melhor do que todas as dançarinas que estavam ali na liderança da torcida. Um showman, né, Evelyn? Um showman, 100%. Só ele já é o suficiente. Eu adorei também, é impressionante. Aí tá realizando o sonho, né? Retomando a carreira dele lá de dançarina e olha... Pois é, ele disse que queria retomar desde quando ele tinha os 18 anos. Mas sabe como é que é a vida, né? A gente vai fazendo aquilo que a vida exige. Muitas vezes os sonhos ficam pra trás, mas é bonito ver histórias assim, quando as pessoas conseguem retomar. É lindo, é lindo. Parabéns, muito bonita a matéria. Uma boa matéria para terminar essa sexta. Com toda certeza. Inspirando todo mundo em casa. Bom, então a gente se despede de vocês com essa reportagem e vamos nos encontrar de novo na segunda-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.